Recentemente eu trombei com uma técnica nova que eu nunca tinha visto de C. Sabe como é? C é uma linguagem velha, ela não tem muitas das conveniências que são oferecidas por linguagens mais modernas, então a galera faz questão de encontrar os jeitos mais criativos e frequentemente bizarros para conseguir resolver problemas que surgem no dia a dia. E honestamente, num primeiro momento eu achei que essa técnica ela não ia ser lá grandes coisas, ia realmente ser só uma técnicazinha para fazer uma coisinha aqui, uma coisinha ali, e meio que tapar um buraco, mas na verdade, eu acho que ela é genuinamente a técnica mais poderosa que eu já vi em C. Eu devo admitir, eu também não sou o maior especialista de C que existe na face da Terra, eu tô programando bastante em C nesses últimos meses, justamente para aprender mais, e nessa minha pequena jornada, eu acho que de fato essa é a técnica mais poderosa que eu encontrei até agora. E eu quero mostrar aqui nesse vídeo como que funciona a técnica chamada X-Macro. É uma doideira. Aqui eu já tô com um Hello World escrito em C, classicão. Deixa eu contextualizar o uso dessa técnica com uma situação que é bastante recorrente. Vamos supor que a gente tenha alguma forma de enum. Aqui eu vou chamar isso de command. É só um enum para indicar as formas de comandos que a gente tem. Eu tô usando isso como exemplo porque é literalmente uma situação pela qual eu passei em live, inclusive, desenvolvendo um sistema de comandos para o chat. Enfim, vamos dizer que a gente tem um comando today que faz o display do tópico da live de hoje, um command help que indica os comandos disponíveis, e por hora a gente só tem esses dois. Quando a gente tem um enum em C, o caminho natural para se trabalhar com isso é a ideia da gente ter alguma função, um command handle, que vai justamente receber um comando e vai rodar uma porção de código diferente de acordo com qual variante do enum que de fato foi passada para essa função. O jeito mais comum de fazer isso é um switch statement. A gente pega o nosso switch do command e aí a gente vai ter um caso para cada variante. Por hora, vamos deixar isso daqui vazio. Today. E é claro, né, a ideia geralmente é você fazer alguma coisa de fato. Só de exemplo aqui a gente pode deixar um fetch today data e no outro caso a mesma coisa. E eu vou deixar como comentário mesmo, só para a gente não precisar se preocupar com a implementação disso. Afinal, o objetivo não é de fato implementar um sistema de comandos. A ideia é justamente a gente lidar com a multiplicidade de comandos. Porque, embora seja comum a gente fazer esse tipo de switch statement para lidar de fato com a execução de blocos de código com o comando, a gente acaba tendo que repetir isso quando a gente quer simplesmente fazer um print bonitinho desse comando. Por que eu digo isso? Bom, porque um enum, fundamentalmente, é um número, né? O command today, ele não é uma string, ele não é exatamente uma entidade, um objeto, ele é só o número 0. E o command help é o número 1. Né? De forma que se a gente tiver, de fato, um comando, vamos criar aqui um comandinho cmd, que a gente pode declarar ele como sendo o command today. Se a gente quisesse debugar para checar qual é que é de fato o comando que a gente tem, por exemplo, lá na função command handle, a primeira coisa que a gente quer fazer é printar qual é que é o comando que a gente recebeu. Compilar esse cara, pode rodar ele e você vê que o comando que a gente tem de fato é o comando 0. O que não é exatamente agradável, né? É meio difícil de associar o número 0 com qual é que é o comando exato. Seria muito melhor se a gente tivesse uma forma stringificada desse comando, de forma que quando a gente tem de fato o command today, a gente vê uma string escrita command today. Ora, uma forma da gente fazer isso é basicamente repetir, copiar e colar um para um o que a gente tem aqui. De forma que ao invés de a gente fazer um command handle, a gente poderia fazer um command print. E aí dessa forma, ao invés de a gente printar de fato o comando aqui ou aqui, o que a gente faz é printar isso em cada uma das cláusulas. Command help, command today. E aí, naturalmente, agora na nossa seçãozinha aqui onde a gente queria debugar, a gente pode fazer, ao invés de um printf explícito, fazer algo do tipo command print e passar esse command. Só para ficar bonitinho, a gente pode printar uma linha nova logo em seguida. Compilou, rodou, command today. Muito belo. E se a gente mudar para ser a outra variante que a gente tem do comando, beleza, a gente tem uma stringificação bonitinha. Qual é que é o
problema, que é o que acontece se a gente quiser adicionar um novo comando aqui, algo do tipo command setup. O problema é que, por padrão, isso daqui não vai fazer diferença nenhuma. A gente só vai de fato perceber a diferença quando a coisa quebrar. Porque se eu simplesmente rodar esse cara aqui de novo, ele funciona normal. O problema é o que acontece se agora o nosso comando for de fato essa recém-adicionada variante, command setup. Nada acontece, porque a gente não tem um case responsável aqui no nosso command print por gerar o print desse novo comando. Ou seja, a gente precisa vir aqui manualmente e fazer um case command setup. Agora isso funciona, né? No entanto, a questão é justamente que para fazer o print, a gente precisa manualmente vir aqui e adicionar um novo case. E é aí que entra o xmacro. Uma técnica de macro para ser utilizada nesse tipo de situação em que a gente tem alguma forma de lista de campos que a gente quer manipular de formas diferentes em contextos diferentes. Isso é, os comandos que a gente tem nesse programinha aparecem aqui nesse enum e esses mesmos comandos aparecem aqui. Então é quase como se a gente estivesse repetindo essa lista em dois lugares diferentes e é por isso que gera um pouco esse atrito de eu adiciono uma coisa em um lugar e eu não posso esquecer de adicionar ela também em outro lugar. Então a técnica utilizada aqui é de a gente mover essa lista que aparece em dois lugares para uma forma de tabela, onde a gente tem todos os campos que a gente precisa centralizados nessa tabela. A gente pode definir aqui um macro, que é de fato o motor que vai fazer o xmacro funcionar, que seria, por exemplo, um commands list. E aí o que a gente define nesse macro? Cada linha dessa lista vai ser quase como se fosse uma linha de uma planilha no Excel, onde cada coluna em uma dada linha é um dado interessante, um dado importante para definir aquela linha em específico. No nosso caso, cada linha dessa tabela vai representar um comando. Existem duas informações que a gente quer saber para cada comando. O nome do comando enquanto variável e o nome do comando enquanto string. E dessa forma a gente unifica essas duas coisas em um único lugar. Aqui eu errei, troquei as bolas, command today, command today. O nome do comando, a versão stringificada. Command help, command help. Se a gente tem mais um command, command setup, command setup. De forma que a gente tem em um único lugar a coisa toda. Só que essa notação que eu coloquei aqui agora, ela não faz muito sentido, né? Porque esse macro, eu tô basicamente definindo ele como uma sequência de 6 elementos, né? Porque eu tô simplesmente separando todos esses caras com vírgulas. Então eu tenho um comando meio literal, uma string, e aí outro comando, uma string, um comando, uma string. Então eu não posso simplesmente pegar esse comando, esse macro, e sair usando ele em qualquer lugar, porque isso daqui não faz sentido nenhum. Não existe nenhum lugar onde eu possa substituir isso do jeito que tá, que vá funcionar. Aí que vem o X da questão, ou melhor, o X do X macro, a gente envelopa cada linha que a gente tem na nossa lista com um outro macro chamado X. E a questão, a sacada da coisa é que esse X não existe. Pelo menos não quando a gente está definindo a nossa tabela. O ponto de definir essa tabela aqui em cima é que é onde a gente tem todos os dados necessários. E esse X é simplesmente a porta de entrada para esses dados. De forma que no momento em que a gente de fato precisar acessar os dados, acessar as linhas da nossa tabela, a gente define esse macro chamado X justamente para acessar os campos relevantes para aquele momento da nossa tabela. Cafezinho. É uma abordagem muito diferente do tradicional, e talvez por isso que seja algo que não é muito conhecido e muito utilizado, mas é extremamente interessante se você me perguntar. Vamos dar um exemplo como a gente poderia utilizar essa nossa recém-criada tabela. A gente tem aqui o nosso enum, e a ideia é que nesse enum a gente precisa acessar a primeira coluna de cada uma dessas linhas da nossa tabela. Ou seja,
a gente pode definir, agora que a gente precisa disso, o nosso macro x. Esse macro x vai ser justamente o que será executado em cada uma das linhas e, portanto, ele precisa receber dois argumentos: o nome do comando e a versão stringificada. A gente pode chamar isso de type e string, porque são os dois campos que a gente tem. E a única coisa que eu quero fazer aqui é pegar o type. Ou seja, veja bem, o que eu estou definindo aqui é qual é a operação que eu quero realizar em cada linha. E o que eu estou definindo é que a gente vai receber dois argumentos: o command today e a versão stringificada, o tipo e a string. E a única coisa que eu quero é pegar o tipo e colocar uma vírgula. Nesse momento, eu posso ignorar a string. Só por boas práticas, uma questão de sanitização, a gente desdefine esse x logo em seguida, justamente para que em outros lugares do código a gente possa definir esse x de uma forma diferente e, portanto, acessar as linhas da tabela de uma forma diferente, acessando as colunas de cada linha que for mais interessante nesse outro ponto do código. E aí a única coisa que a gente precisa de fato fazer dentro do nosso enum é expandir a nossa lista de comandos, que eu venho chamando de tabela, então talvez eu devesse ter chamado de tabela, né? Eu gostei da ideia, eu vou chamar de tabela. Só para a gente poder ver o que está acontecendo, eu vou tirar esse switch daqui, eu vou tirar esse cara daqui também, vou dar uma limpada no código e eu vou remover o include do standard IO para que a gente possa expandir esses macros e ver o resultado disso sem poluir o resultado com 1 bilhão de headers que são incluídos da biblioteca padrão. Se tu acompanha o canal, você sabe que a gente pode usar a flag -e para expandir os macros, e se a gente der uma olhada na versão desse arquivo com os macros expandidos, você vê que a gente tem o nosso enum, e esse enum corresponde justamente à mesma coisa que a gente tinha feito manualmente na versão anterior. E bom, por enquanto, isso daqui é só uma versão um pouquinho mais horrorosa de definir um enum. Qual é que é de fato a vantagem disso? A vantagem disso é que a gente está lidando com macros, e a vantagem disso é que a gente tem a nossa tabela centralizada. Ou seja, a gente pode usar essa tabela para gerar código C em outros lugares. Basta a gente definir aquilo que a gente precisa no lugar que a gente precisa através do macro x. Então vamos reimplementar aqui a funçãozinha que faz o print de um comando. Com a diferença de que agora eu não vou manualmente implementar cada um dos cases do nosso switch. Saca só, o que a gente pode fazer é aquele mesmo switch do comando, isso a gente repete, e aqui dentro o que a gente quer fundamentalmente é um case para cada linha da nossa tabela. O contexto perfeito para o que é que a gente precisa que o macro x faça. Deixa eu ilustrar. Eu posso aqui, logo antes do nosso switch statement, definir o macro x, type e o string, desdefinir o x. E o que que o nosso x precisa ser agora? Cada linha da nossa tabela, eu quero gerar um código que diz case type, printf, string. Aqui a gente pode adicionar um bloco e colocar um break. Dessa forma, a gente define uma única linha desse case, de forma que, através da nossa tabela, esse case vai ser expandido para todos os comandos que a gente tem. E como a gente faz isso? Basta expandir a tabela de comandos. A gente pode expandir novamente os macros. Se a gente der uma olhada nesse cara, ele está um pouco horroroso. A gente tem exatamente a mesma coisa do que eu tinha feito manualmente na versão anterior. Só que agora isso foi gerado automaticamente por via de macros, graças à nossa tabela de comandos. E isso significa que se a gente quiser adicionar mais um comando, command nvim para mostrar as configurações que eu tenho do neovim, a gente só precisa adicionar uma nova linha na nossa tabela de comandos. Se a gente expandir novamente os macros, automaticamente a gente tem esse novo comando como parte do nosso enum e a gente já tem o caso de fazer o print bonitinho desse cara. Não é interessante? É uma técnica bastante útil e bastante criativa, se você me perguntar. E aí, recentemente eu decidi ver até onde eu conseguia levar essa técnica. Eu criei essa libzinha, ela tá bem completa por enquanto, que faz o parsing de JSON e gera automaticamente uma struct por via dessa técnica. A ideia é que você define justamente algo semelhante àquela tabela de comandos, mas que aqui você está registrando quais são os campos que você quer fazer o parsing de um JSON. E aí a ideia é que
usando exatamente aquela mesma técnica, a gente gera uma struct através da expansão dos macros. Eu tenho a impressão que eu passei um pouco da linha com essa lib, porque eu criei uns macros meio bizarrões, mas nota, aqui a gente tem exatamente a mesma ideia. Se você olhar esse bloco aqui, é basicamente uma tabela com muito mais colunas do que só aquelas 2 colunas na nossa tabela de comandos, mas que basicamente define alguns campos diferentes que a gente pode ter no JSON. Em cima disso, eu criei alguns macros que geram assinaturas de funções dinamicamente, de forma que a gente tem aqui uma função diferente de acordo com o que foi definido na tabela, e aí aqui a gente tem um outro arquivo que gera justamente as funções para a struct que foi gerada com os dados da tabela. E aí a gente tem aqui o mesmo padrão de simplesmente definir o macro X e expandir isso onde for apropriado.